Esta semana vimos alguns princípios da profecia. Como estudar a profecia? É isso que vamos estudar nesse trimestre. Nosso trimestre tem como título Alusões, Imagens e Símbolos. Como estudar a profecia bíblica. E nessa primeira lição, vimos algumas indicações de como devemos estudar a profecia bíblica. Como é que nós devemos nos relacionar com as profecias hoje? É isso que quero considerar nesse estudo final desta semana. Vou ler um texto aqui da nossa lição. Pastores e povo declaravam que as profecias de Daniel e do Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. No entanto, Cristo chamou a atenção de seus discípulos para as palavras da profecia de Daniel, com relação aos acontecimentos que ocorreriam na época dele, e disse: quem lê, entenda. Isso quer dizer, era possível ler e era possível entender a profecia de Daniel para aquela época. A afirmação de que o Apocalipse é um mistério que não pode ser compreendido é contradita pelo próprio título do livro, Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para lhe mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Veja, o Senhor Deus deu a revelação para mostrar aos seus servos, ou seja, a nós, o que em breve vai acontecer, os acontecimentos finais. E é uma bem-aventurança para aquele que lê, para aquele que entende. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja, essa é uma bem-aventurança. O livro do Apocalipse não foi dado para nos deixar inquietos, para nos deixar com medo, para nos deixar em dúvidas, mas foi dado para que nós fôssemos felizes, bem-aventurados. Então, com que espírito nós devemos abordar o texto bíblico? Já vimos isso nesta semana, mais rapidamente. Qual é o espírito que nós devemos ter? Como nós devemos estar movidos para abordar o texto bíblico? Primeiro, nós devemos ler o texto de forma espiritual. Devemos ler espiritualmente. As verdades espirituais devem ser discernidas espiritualmente. Isso quer dizer que, de modo prático, essa ideia significa que a fé e a oração continuam fatores importantes para o sucesso da operação de entendimento, de interpretação. A oração trará ao estudo de alguém o milagre da assistência de Deus. Veja, irmãos, nós não devemos estudar a Bíblia, estudar as profecias como um livro qualquer, como qualquer outra disciplina. Mas devemos estudar espiritualmente. Devemos pedir a assistência do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo que inspirou a escrita da Bíblia, a autoria da Bíblia. E o Espírito Santo está disponível para nos ajudar, para nos iluminar, para que entendamos os textos bíblicos. Mas ainda, irmãos, devemos ler de forma inteligente. Compreender o texto inspirado exige diligência e esforço meticuloso da nossa parte. Como eu já disse nessa semana, irmãos, qualquer disciplina que nós queiramos estudar, nós temos necessariamente que despender tempo de estudo, tempo de pesquisa. E assim deve ser com a Bíblia. Nós devemos ler de forma inteligente, buscando os textos, um texto aqui e outro lá, como a própria Bíblia diz. Fazendo como os bereanos, para ver se as coisas são realmente assim, como estão ditas, confrontando o texto com o texto. O verbo entender é a palavra-chave do livro de Daniel. Aparece 15 vezes no livro de Daniel. Portanto, nós devemos entender. Aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer. Devemos, de forma inteligente, conhecer ao Senhor Deus. Devemos também ler coletivamente. Ora, o texto bíblico foi dado para as comunidades. Tal profecia é igualmente destinada à comunidade do povo de Deus. Embora o estudo da palavra de Deus não exclua a contribuição criativa de cada indivíduo,
ela envolve também outros irmãos e irmãs. Veja ainda essa frase da nossa lição. Quando Deus fala, ele geralmente se dirige ao seu povo como uma comunidade de adoração. Daniel prevê que no fim dos tempos muitos entenderão. Isso quer dizer, o povo de Deus, os sábios, a coletividade cristã. Mas ainda devemos ler também de modo pessoal. A menos que as Escrituras mudem e afetem nossa vida, não as entenderemos. As mensagens bíblicas são mensagens pessoais, elas são dadas para a igreja, mas elas se constituem mensagens pessoais, cada um de nós. Veja o texto de Hebreus 4:12. A palavra de Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Assim, a palavra profética de Deus pode não apenas penetrar nitidamente nos pecados dos nossos inimigos e opressores, mas também pode falar ou testificar contra nós. Sabe, irmãos, muitas vezes quando lemos a palavra de Deus, ou quando escutamos um sermão, ou quando vemos uma advertência, nós tendemos a dizer assim, isso está sendo feito para o outro. Esse texto foi feito para aquela pessoa, veja como ela precisava desse texto. E nos esquecemos, irmãos, ou deixamos de lado de ver e entender que tudo foi escrito para nós, para cada um de nós. Mas ainda devemos ler com responsabilidade ética. É triste ver, irmãos, como a Bíblia foi usada e tem sido usada para justificar barbaridades. Por exemplo, para justificar o domínio do homem sobre a mulher. Lá no texto de Gênesis, a gente vê que o Senhor Deus, após o pecado, disse assim, o homem te dominará. E como é que é esse domínio? Como que a humanidade tem feito esse domínio machista sobre as mulheres? Ainda muitas vezes utilizando o texto bíblico para justificar. Também o texto bíblico justificou barbaridades como a Inquisição, barbaridades como a perseguição aos judeus, o antissemitismo, contra os negros, teorias racistas baseadas na Bíblia. Olha, o que acontecia nos Estados Unidos, a perseguição, a escravidão dos negros. Num povo cristão, um povo absolutamente cristão, que ia na igreja, lia a Bíblia, ele via na Bíblia textos que justificavam a opressão aos negros, a escravidão. Sabe, irmãos, quero terminar aqui com o que deve acontecer com cada um de nós. Ao estudarmos a palavra profética de Deus neste trimestre, permitamos que as Escrituras inspiradas assumam o controle total da nossa mente e coração, com o propósito de transmitir instrução em justiça, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo. A Bíblia deve nos dar instrução em justiça. Instrução para que a gente busque o Senhor Jesus e dessa forma sejamos justificados através do sangue do Senhor Jesus, sejamos justificados diante de Deus. Que Deus nos abençoe no estudo desse trimestre, para que a gente possa aprender realmente como interpretar a profecia bíblica. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por o estudo dessa semana. Muito obrigado pelo estudo que vamos ter neste trimestre. Nos ajuda para que possamos a cada dia mais entender as profecias bíblicas, as profecias que servem para nos guiar, as profecias que servem para nos levar ao Senhor Jesus Cristo, as profecias que servem para nos dar tranquilidade, para nos deixarmos bem-aventurados. Esse, Senhor, é o seu plano. Que nós sejamos felizes ao estudar a tua palavra. Portanto, nos ajuda para que possamos fazê-lo de acordo com a tua vontade. É o que peço para mim e para cada um de nós. Amém. Temos um bom estudo pela frente, um bom estudo neste trimestre. Lições bonitas falando sobre a profecia bíblica. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus nos abençoe amanhã nas nossas igrejas. Possamos ir nas nossas igrejas, encontrar nossos irmãos, encontrar nossos familiares. Que o Senhor cuide de cada um de nós, cuide das nossas famílias. Tenham um sábado feliz. Amanhã é o dia da alegria, portanto,
Tenham um sábado feliz.